Eu acho que o principal, pelo menos vem na minha cabeça assim, é observar. Eu diria explorar. Eu acho que o desconhecido, né? Quando a gente lida muito com ciência, eu acho que a gente trabalha sempre com o desconhecido. Extremos, acho que é a palavra-chave aí. De desafios, né? De pensar nos extremos que ninguém nunca pensou, pensar nos limites. Então, acho que a palavra-chave que eu tentaria montar seria em torno de extremo. Melhor lugar? Você tem que, quanto mais longe do Equador você vai, o crepúsculo fica mais longo, né? Na minha opinião, o pôr do sol acaba ficando mais bonito. Por exemplo, aqui em São Carlos, em relação ao Nordeste do Brasil, por exemplo, aqui é mais bonito o pôr do sol. À noite o céu é uma coisa maravilhosa quando você está afastado da cidade. Quando eu era pequena, ficar olhando para as estrelas e achar a coisa mais linda do mundo, porque na cidade não é assim. E daí eu comparava e falava, nossa, aqui parece que o céu é até maior. Todo mundo tem relação com o céu, né? O céu é uma coisa muito onipresente, né? Na nossa vida, de fato. A não ser quando a gente está enclausurado dentro de uma casa. E realmente, se alguém vier me perguntar qual que é o melhor lugar para ver o céu, se a pessoa conseguir ir, né? Realmente seriam nesses... por exemplo, ir pro Chile, no deserto do Atacama, porque lá é bastante alto, então tem uma camada menor de atmosfera, também afastado dos grandes centros. Não sei se é por memória afetiva, alguma coisa assim, mas eu acho que é diferente, sim. Tem grande parte dessa nostalgia e mesmo desse sentimento que continua, né? De você olhar para o céu lá na roça e ser mais bonito. Né, eu sou de Sergipe, de Aracaju, e lá a gente tem um nascer da lua muito bonito, né? A lua, ela nasce no mar, aqui a gente no Brasil, a gente tem nossa costa toda voltada para leste, né? E uma das coisas mais bonitas que a gente acha que eu acho é o nascer da lua no mar, né? Quando você tem quando ela nasce no mar, né? O efeito visual é que ela nasce enorme, né? Um negócio impressionante, assim. Acho que quando eu olho o pôr do sol, assim, o que mais me impressiona é você ver aquele objeto gigante, assim, que é o sol, que está tão distante, assim, a gente pode observar ele se movendo e tal, esse movimento dos planetas, assim. Mas eu geralmente olho isso não com um olhar de leigo, assim, mas como alguém que vê a beleza, assim, daquilo. Não fico sempre com o olhar do cientista, sabe? A experiência de estar na praia, olhar para o céu é muito interessante, assim. Você tem uma conexão dupla, assim, com a natureza, que é o som do mar, assim, e geralmente a praia tem uma escuridão suficiente para você conseguir ver objetos que você não vê normalmente no meio da cidade, assim. Que ela vai nascendo e ela vai tendo reflexo também no mar, né? Então você vai vendo esse reflexo, então você meio que vê duas luas, né? Então começa a iluminar a praia de uma maneira, assim, impressionante. É bem bonito. Eu diria que eu olho pro céu e eu penso... A primeira coisa que eu penso é, nossa, isso que eu tô enxergando é só a região do espectro do visível. Mas e o infravermelho? E os raios gama? Eu fico pensando nisso. É estranho. Coisa que eu nem... jamais pensaria 6 anos atrás.
Olha, eu acho que foi no começo ali da minha adolescência, quando eu tive primeiro contato com ficção científica. Foi assim que despertou interesse em ciência em mim. Principalmente filmes, Star Wars ou Star Trek. Eu amava Star Trek, até hoje eu amo. E também a literatura de ficção científica. Eu acho que essas coisas foram as principais. Desde mais novo, assim, eu sempre me interessei por matemática. Mesmo na escola, assim, eu gostava bastante de fazer a conta na mesa, eu lembro. Se não podia riscar, eu riscava bastante na mesa, fazia conta. Gostava de resolver os problemas, assim. Via documentários também de ciência, na época eu estava no ensino médio. E depois, mesmo nessa época mesmo, quando eu tinha uns 16 anos, eu fazia um curso técnico, né, em eletromecânica. E eu acho que lá foi o primeiro contato que eu tive, assim, com a física, assim, mais real, porque a gente tinha uma parte teórica de eletromagnetismo, depois a gente estudava as máquinas em si, isso era um trabalho bastante técnico, estudo bastante técnico, mas o que me interessava naquilo, assim, às vezes nem era o trabalho em si técnico, mas era a física que tinha por trás. E aí eu decidi fazer física, né? A astronomia em si não é um conteúdo, não é uma disciplina que a gente vê no colégio. Então, eu tinha muita curiosidade de saber mais a respeito de astronomia. Então, eu começava a pesquisar coisas na internet, comprar algumas revistas de divulgação científica. E a paixão pelo céu acabou vindo naturalmente dessa minha paixão pela astronomia. Porque uma das coisas legais que eu gostava de fazer era fazer observação noturna. Então, quando eu tinha 16 anos, eu consegui um telescópio e aí eu fazia observações lá em casa. Eu gostava de ir no observatório lá de Minas, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Sempre tive uma afinidade com ciência muito grande. Assim, eu sempre fui muito curioso. Eu acho que isso é uma realidade de curioso sobre coisas, né? O porquê, como é que isso funciona. Eu, quando criança, eu me lembro que eu adorava seguir formiga para ver o que é que elas iam fazer, sabe? Eu pegava, escolhia uma e ia seguindo ela para ver exatamente o que essa formiga vai fazer, qual é o processo e tal. Mas a astronomia, eu acho que começou quando meus pais começaram a comprar para mim aquelas revistas, tipo, super interessante. E eu sempre adorei ler essas partes de astronomia, astrofísica, cosmologia, né? Essa coisa do universo expandindo, o Big Bang e tal. E aí eu comecei a ter uma curiosidade muito grande. Eles começaram a ver que eu tinha essa curiosidade e começaram a incentivar também. Compraram um livro a biografia do Einstein. Aí lá em Pelotas, eu comecei a universidade lá, acho que eu tinha 18 anos já. No segundo semestre eu já peguei uma bolsa de iniciação científica. Isso para mim foi bastante importante, assim, porque por um lado me ajudou a me manter na faculdade, por outro me aproximou mais da ciência, né? Primeiro, a gente romantiza, né? Participar de uma grande colaboração que vai fazer descobertas. Isso tem uma certa vaidade, assim, participar desses projetos. E segundo, porque eu sabia que era um desafio muito grande, que eu ia aprender muitas coisas, assim, muita física eu ia conseguir aprender participando dessas colaborações. É claro que o que a gente costuma fazer é uma contribuição muito pequena, significante, mas não interessa o tamanho. O que interessa, na verdade, é que você tem a sensação de que você é o primeiro que está pensando naquilo, você tem a sensação de que você é o primeiro que está propondo uma coisa nova dentro da sua área de pesquisa. É uma coisa que acontece poucas vezes na vida do cientista, mas que é inesquecível, assim. E quando você experimenta isso, acho que é porque você se convenceu de que você precisa ser cientista. Você precisa mais do que você quer ser cientista. Eu nunca tive nenhum cientista na família, eu não tinha nenhum professor de física que me motivasse muito a querer cientista. Eu estudei escola pública a vida toda, desde o primário, desde o pré-primário até o final do colegial. A verdade é que desde muito adolescente eu já falava que queria ser cientista, sem especificar muito bem o que, mas é difícil pontuar exatamente o que me levou a querer ser cientista e muito menos ainda a ser astrofísico, mas o momento da descoberta, quando você tem a sensação de que você está pensando alguma coisa pela primeira vez, é viciante, é uma sensação muito boa, é uma sensação
de satisfação muito grande. Sendo bem sincera, quando eu estava no ensino médio, por exemplo, eu não era assim uma aluna, nossa, a melhor aluna de matemática, a melhor aluna de física. Só que eu tinha muita curiosidade para entender melhor aqueles problemas, entender melhor como que a natureza se comportava fisicamente, matematicamente. E uma coisa que me incomodava muito era pensar que talvez se eu não fosse para uma faculdade, se eu não fosse fazer física, se eu não fosse aprender integral ou, sei lá, cálculo mais avançado, eu não queria entender aquelas questões que ficavam martelando na minha cabeça. E eu não acho que eu conseguiria aprender isso sozinha sem entrar numa faculdade. Daí eu falei, não, eu preciso entrar no curso de física porque eu quero aprender. Sempre me interessou a vida de um pesquisador, só que quando eu estava lá na minha adolescência, eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, que curso que eu tinha que fazer, de fato, para me tornar uma pesquisadora. E aí, dentre as pesquisas que eu começava a fazer a respeito de astronomia, eventualmente eu descobri o curso de astronomia e eu falei, não, é isso que eu quero fazer. A astrofísica em si, ela está mais relacionada com, vamos dizer, com os objetos e com os meios astrofísicos. Por exemplo, o estudo de estrelas, que seria a astrofísica estelar, o estudo de galáxias, que seria a astrofísica extragaláctica, ou a nossa própria galáxia, que é a astrofísica galáctica, enquanto que a cosmologia seria o estudo do universo em si. Por exemplo, a origem do universo, se é que teve uma origem, qual que é o fim do universo, como que o universo ele se comporta, como que ele se expande. Essa vivência de novas descobertas que estão por vir, que a gente ainda não sabe, mas que daqui, digamos, 20 anos, a gente vai estar falando sobre isso, com certeza. Para quem não trabalha com ciência, às vezes a gente romantiza o papel de cientista, assim. Então, a vida de cientista, o fazer ciência, eu acho que tem dois aspectos. Primeiro que isso é o nosso trabalho, né? Então a gente tem uma pressão por fazer publicações, por produzir resultados. Então isso é um aspecto. Mas a gente sempre tem um outro aspecto que é uma vontade de querer entender melhor as coisas e assim, para falar em palavras mais gerais, para expandir nosso conhecimento sobre o universo, nosso entendimento sobre ele, né? No geral, eu trabalho com detecção indireta de matéria escura. Eu acho que para o meu projeto a principal pergunta é o que é a matéria escura e onde ela está? Quando eu era adolescente, por exemplo, eu lia Aldous Huxley, eu gostava bastante dele. E pelo jeito que ele escrevia, dava para ver que ele gostava muito de ciência, né? Sempre colocava um comentário, alguma coisa no meio dos livros. Às vezes, um livro de ficção, um personagem falando sobre física, alguma coisa assim. Eu achava isso bastante legal. Acho que tudo que tem origem na criatividade, tanto cinema ou literatura, contribui, assim, ao trabalho do físico. As pessoas que conseguem pensar como que o universo se comporta, como que o universo funciona, podem mudar a sua própria vida. Não de uma maneira direta, não de uma maneira lógica, mas de uma maneira poética. Quem se dá a liberdade de tentar imaginar, tentar conceber como o universo funciona, não vai não vai olhar para as coisas do dia a dia da mesma forma. E isso pode mudar a vida das pessoas e pode mudar a sociedade, independente de um experimento trazer uma aplicação imediata para a sociedade. A trilha sonora da minha ciência,
Eu escuto música bastante pesada, geralmente, quando eu tô estudando, assim, ou músicas instrumentais para relaxar. Space Oddity. Eu acho que é um pouco até assustadora a música, né? Um pouco... Tem essa coisa de, tipo... certo abandono no meio do desconhecido. Tem um viés meio melancólico até. Mas eu acho que faz parte, sim. Eu gosto muito... Uma é do Gilberto Gil, que de certa forma resume muito da minha carreira, assim, né? Do que eu acho que a gente tem que fazer como cientista brasileiro, né? Se os solos assolados pela guerra não produzem a paz, e os campos cultivados não dão os frutos suculentos que você espera, amarra o teu arado a uma estrela. E aí tu serás o camponês louco dos astros, o lavrador louco dos céus. E eu acho que ele capta aí um dos aspectos importantes da astronomia, da astrofísica, que é da transcendência, né? Essa perspectiva de olhar para o céu e tentar entender como que o universo funciona, o que é que tem em outras regiões do universo, que muito provavelmente é uma das duas principais questões que o ser humano sempre teve preocupados em toda a história da humanidade. A outra é o que é a vida, né? Essas são as duas principais perguntas que mobilizam tudo, na verdade. Eu acho que a arte toda é mobilizada por isso. Uma é o que é o universo, o que está aí fora, como é que isso funciona, né? E a outra é o que diferencia a gente de uma pedra, que faz um ser vivo ser diferente do ser que não é vivo. E essa música do Gilberto Gil capta esse aspecto da astronomia, né? Nossa, isso é muito difícil de pergunta. Uma sinfonia, né? Porque realmente são vários instrumentos que se casam para compor algo maior. Mas eu tinha comentado porque eu gosto bastante de música clássica em geral, e a Nona Sinfonia de Beethoven realmente é a minha música favorita. Eu gosto bastante de ler ficção, às vezes autores que misturam um pouco de ficção com realidade, assim, umas coisas nem sempre de física, sabe? Acho que o único livro de poesia que eu li, peguei para ler, assim, inteiro, foi do Manuel de Barros, o livro das ignorâncias dele. É bem interessante, na verdade, porque ele desconstrói as coisas de uma forma parecida que a gente faz na ciência, assim, também, no livro das ignorâncias. Eles usam uma metalinguagem, assim, para descrever o processo de criação, esse tipo de coisa, que para escrever, primeiro ele tem que desaprender. E na física é a mesma coisa, para você atravessar uma barreira, assim, que você desconhece, primeiro tem que desaprender tudo que você sabe, assim, ter a mente aberta, sabe? Às vezes eu chego em casa cansada de fazer conta e eu vou ler um livro. E isso é muito positivo para mim. Todas as observações e os cálculos foram repetidos, dessa vez com a mais alta precisão, confirmando apenas aquilo que já era sabido, que Solaris possui uma órbita instável. Depois de ser considerado apenas mais um entre os centenas de planetas descobertos anualmente, sobre os quais se anotam algumas linhas concernentes aos princípios de seu movimento, que posteriormente são incluídas em gigantescos dados estatísticos, Solaris avançou para o ranking dos corpos celestiais dignos de uma atenção minuciosa. Assim, o enredo é sobre um cientista em específico, mas existe um planeta, e esse planeta, tudo que há nesse planeta é um oceano. E parece, pelo que eles estudam, assim, no livro, na história do livro, tem já anos de pesquisa sobre esse planeta que se chama Solaris. E na história
do livro, eles ainda não têm certeza se o oceano é um ser vivo ou não. E aí a discussão, assim, meio que filosófica do livro gira em torno de ciência em si, né? Da gente tá buscando ciência. É até uma espécie de crítica, né? Porque você tá buscando uma coisa fora, sendo que você não resolveu seus problemas aqui. É algo assim. Eu gosto bastante dele, porque apesar da ciência sobre o planeta, né? A solarística, não ser uma ciência real, a forma como ela é descrita faz com que a gente entre na história, a gente suspenda a nossa descrença e acredite que é uma coisa real, porque é descrita como uma ciência que de fato existe, a solarística. E também por conta de toda a questão filosófica que ele traz, né, sobre os limites da busca do ser humano pelo conhecimento e sobre autoconhecimento, também sobre o que é um ser vivo, o que é a consciência. Eu acho que é um livro que abrange vários assuntos interessantes, desde ciência a uma coisa mais filosófica. O trabalho de um físico, né, de um astrofísico, de um cientista, é a resolução de problemas. E muitas vezes a gente tem alguns problemas que tem que quebrar muita cabeça para resolver. Então, ter essa habilidade de saber resolver problemas ou fazer perguntas que te levem à resolução do problema em específico é uma habilidade, mas é também um desafio, assim, porque às vezes quando a gente não consegue, a gente se sente muito travado e pode ser frustrante às vezes, mas que faz parte. Eu nunca tive muito problema com isso, não, com esse tipo de questão, sabe? Você tá pesquisando um negócio que você nem sabe se existe. Não é só você pesquisar uma coisa. Quando você tenta pesquisar uma coisa, você tem que aprender uma gama de outras coisas. Você nunca vai sair perdendo quando você tá procurando algo. Eu acho que só a curiosidade já vale a pena, só o que você aprendeu no processo. É bem autoajuda isso, mas é verdade. Eu tenho que conhecer o que já é determinado, que a gente já sabe que é verdade, para então poder dar um passo adiante. Inclusive, se no final a resposta for não existe, isso aí que você está fazendo, do jeito que você está fazendo não dá certo, tudo bem, é uma resposta. Então a gente passa para uma próxima maneira, a gente vê um jeito melhor de fazer aquilo. Quando a gente lida muito com ciência, acho que a gente trabalha sempre com desconhecido. Analisar, ler muito, né? A gente tem que ler bastante coisa. Para mim, simulação é a parte central do meu trabalho. Primeiros trabalhos de astrônomos era descrever as constelações, o movimento dos astros, né, no céu. Meu trabalho de pesquisa é ficar fazendo pergunta. Só que agora eu tento responder eu mesmo, né? Esse é o trabalho do pesquisador, é você tentar se perguntar por quê e tentar encontrar as respostas, né? A história da ciência mostra que a curiosidade humana não costuma decepcionar. Quando a gente entende alguma coisa na natureza que a gente não entendia antes, a curiosidade humana, e às vezes em 1, 2, 3 vezes em um século, vai arrumar uma maneira de usar aquilo para o nosso dia a dia. E eu garanto para você que se a gente entender, em algum tempo futuro, isso vai se reverter para o benefício da sociedade como um todo. Bom, como cientista, acho que tem que dizer que as coisas evoluem seguindo leis, né? Apesar de a gente não conhecer as leis, a todo instante existiram leis que ditaram a evolução, assim. O fato é que a gente sabe hoje em dia que o início do universo era um ambiente tão diferente do ambiente que a gente tem hoje que as leis físicas provavelmente eram diferentes, né? Então é difícil a gente acessar esse conhecimento. Eu vejo de uma forma que o cientista ele tem que ter uma certa criatividade e saber se reinventar. Às vezes você está fazendo perguntas erradas. As respostas são aquilo que traz uma satisfação e traz um contentamento para os cientistas, mas
saber formular as perguntas certas é tão importante quanto. Se não for mais importante, é capaz que talvez seja mais importante a forma como você... as perguntas que nós fazemos para os problemas em aberto. Eu acho que o futuro da ciência é essa ciência globalizada, essa ciência em que a gente tem que, de fato, se comunicar com outros, tem que fazer parte de uma comunidade maior, né? Eu acho que essa é aquela ciência que a gente tinha, né? Que é muitas vezes até romantizada, de você se fecha na tua sala e produz sua teoria ou produz seu experimento e com isso você ganha um prêmio Nobel. Isso tá, aos poucos, praticamente não existe mais isso. Eu acho que o futuro da ciência é colaborativo. É você olhar para uma coisa na qual você está inserido, mas que ainda assim é enorme e ainda é desconhecido. A primeira vez que eu vi uma estrela cadente, eu achei que era a coisa mais incrível que ninguém nunca tinha visto, só eu. Você tá nesse universo, você faz parte dele, mas você é tão pequeno e não sabe nada. Então, dá essa sensação de curiosidade mesmo. Por exemplo, você não precisa estar inserido em um projeto ou mesmo dentro de uma faculdade ou num curso de astronomia para olhar o céu e entender que ele é grande e estranho e desconhecido.